Vamos falar hoje sobre a importância do pós-operatório. Hoje a gente traz aqui no nosso revista Ricardo Albano. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem. Que é fisioterapeuta e trabalha no pós-operatório, também na reabilitação e tem o primeiro certificado do Piauí. É o primeiro piauiense fisioterapeuta a ter um certificado internacional. Me explica isso primeiro, parabéns. Conta um pouco o que significa esse certificado, meu amigo. Olha, essa certificação eu fiz em 2019, né, que foi o primeiro passo de uma formação internacional que eu ainda estou fazendo. Vou ser a primeira pessoa do Nordeste a completar o último nível também, né, junto com outros colegas aqui do Brasil. Mas é uma certificação que ela é bem interessante, chamada PNF, né, que significa Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. E apesar do nome ser um pouquinho complexo, mas ela tem facilitação no meio, porque o negócio é deixar fácil mesmo, né? Tornar fácil um movimento, ou seja, devolver movimento sem complicar muito a vida do paciente, que era uma coisa que a gente estava conversando aqui mais cedo, que inclusive a gente trabalha sem provocar dor, né? É uma das premissas do conceito. Essa formação ela existe desde 1990, o conceito existe desde 1946, então não é uma coisa tão nova, mas é um conceito porque ele vem se atualizando ao longo do tempo, nunca parou. A gente tem hoje 70 instrutores que são licenciados pela Associação Internacional para poder ministrar cursos do PNF e todo ano eles se reúnem para poder ver o que é que acrescenta, ver se precisa tirar alguma coisa, o que é que está em evidência, o que é que já não faz mais tanto sentido para ir ajustando e fazer com que o conceito continue trazendo bons resultados. Ricardo, em que momento é aplicado o PNF? Após um pós-operatório, na verdade, né? Depois de um pós-operatório de uma pessoa que sofreu um acidente ou ela já nasceu com tal enfermidade? Explica um pouco sobre isso. Olha, motora, né? Enfermidade motora. Sim. Até enfermidades neurológicas também, né? Inclusive o PNF nasceu primeiramente para trabalhar com pacientes neurológicos em sequela de poliomielite e depois começou a ser aplicado em pacientes que vinham amputados voltando da Segunda Guerra Mundial. E aí entrou muito na veia da ortopedia também. E uma das coisas que a gente consegue fazer é justamente não provocar dor. A partir do momento que você não provoca dor, você consegue ter ganhos funcionais muito mais rápido com o paciente. Depois de um pós-operatório, o maior perigo para a cabeça do paciente é se vai sentir muita dor, quando é que ele vai conseguir voltar a andar, quando é que vai conseguir mover o braço de novo. E através do PNF a gente consegue fazer isso sem gerar dor, usando a perna que não foi operada, o braço que está saudável, o tronco do paciente, em várias posturas diferentes para que ele volte a fazer o movimento sem dor e assim a gente espalhe uma resposta motora através do corpo, né? Uma coisa que a gente chama de irradiação ou de trabalho indireto também para poder voltar a contração muscular mais rápido, voltar a força muscular desse paciente e dar para ele independência cada vez mais rápido. Olha só, minha gente, que incrível a importância, né, de um fisioterapeuta nas reabilitações, sobretudo já em problemas neurológicos, né, em pessoas que possuem, infelizmente, essa enfermidade, também relacionadas a acidentes, né, acidentes comumente que acontecem. Ô Ricardo, vamos falar então, já trazendo aqui para a base, né, da importância do pós-operatório, da fisioterapia no pós-operatório, de qualquer que seja a cirurgia. Por exemplo, uma cesárea, né? A importância daquela mãezinha estar ali, quietinha em casa, mas fazendo todos os exercícios ou as massagens, né, que eu acho que o fisioterapeuta faz também. Explica um pouquinho a importância. Também. Em qualquer cirurgia, o maior dano que vai ficar para o paciente é aquele dano da parte muscular, né? Pensando numa cesárea especificamente falando, a gente tem dilatação de várias estruturas, a gente tem modificações estruturais que acontecem no corpo da mulher e isso faz com que os músculos do assoalho pélvico, por exemplo, eles fiquem mais frágeis, né? Não é que eles percam força, eles perdem eficiência. Eu tenho um músculo que ele perde capacidade de contrair, que a velocidade de impulso nervoso que o sistema nervoso central manda para aquela unidade muscular, ela está mais lenta, então é um músculo que ele contrai atrasado, o limiar de repouso, como a gente chama dele, está bem maior do que o que devia. E através de exercícios de terapia manual combinados, que é o que o PNF faz, a gente consegue voltar esse recrutamento muscular de uma forma mais inteligente e mais rápida. Né? Pensando aí num paciente que quebrou a perna, por exemplo, o paciente bota o pé no chão no mesmo dia.
entendeu? Uau. A gente consegue fazer carga nesse paciente no mesmo dia, sem gerar risco de causar dano na estrutura, porque como a gente está trabalhando de forma indireta, né, através de um espalhamento de resposta motora, a gente tem contração muscular, a gente tem descarga de peso em relação ao chão, ou uma descarga de peso na parede com o paciente deitado, por exemplo, que não vai ser exagerado, gera cerca aí de 60% da contração máxima do músculo, não vai ser exagerado e isso faz com que o osso mineralize mais rápido. Então, se eu tenho um calo ósseo que ele formaria em 90 dias, nos pacientes da gente, a gente consegue que esse calo ósseo ele esteja formado em torno de 30 dias. Então, a gente encurta 1/3 do tempo de cicatrização do osso dessa forma. Que incrível, fisioterapeuta é um anjo, minha gente. Ô, Nayana Lima, a Nayana Lima já fez uma cirurgia que ela deu toda uma repaginada, ela se costurou todinha, ficou toda aí, olha ela toda pomposa. Nayana, me conta aqui pro nosso fisioterapeuta como é que foi o seu pós-operatório, que eu sei que você deu uma recalchutada boa. Ellen, você é fã ou hater? Acabou de divulgar em rede nacional que essa mulher toda trabalhada na plástica, não é bem assim, doutor. Mas foi só um reparozinho ou outro depois de emagrecer. Besta aqui, é bobagem, depois de emagrecer 40 quilos, né? Eu realmente passei por um procedimento, eu fiz uma abdominoplastia, retirei o excesso de pele, eu tive barriga em avental. E o papel do profissional que cuidou de mim nesse pós-operatório foi indispensável. E eu queria que você explicasse pra gente o que são as famosas aderências. Que essa musculatura aí cola não sei aonde, e o que é que pode ser feito para que os pacientes em pós-operatório, tanto de cirurgia plástica como de outras demandas, não sofram tanto com essas aderências, porque inclusive a questão do puerpério. Numa cesariana você também pode ter essas aderências, então é importante você manter o repouso, como prevenir e se na fisioterapia a gente consegue desmanchar essas aderências. Na verdade, o mais interessante é que a gente não deixa a aderência se formar, né? Porque isso vai ser uma consequência do procedimento cirúrgico, porque quando você faz uma cirurgia, independente do tipo de cirurgia que você faz, alguns espaços eles ficam no organismo, né? Esses espaços, eles normalmente são preenchidos por um tecido chamado fibrose, que ele é um tecido que a função dele é só preencher um espaço. Ele não tem elasticidade, né? Então ele não vai permitir movimento, e se você não iniciar o movimento o mais rápido possível, essa fibrose ela se instala lá e gera o que a gente chama de aderência. Ela faz uma cola no tecido e o tecido vai perder mobilidade, já que a fibrose não consegue se movimentar, e aí você tem que passar muitas vezes por um novo processo cirúrgico para poder fazer uma limpeza da região e começar de novo todo o processo de reabilitação, né? Então, quando a gente começa trabalhando com movimento, já sem ser movimentos exagerados, obviamente, mas trabalhando ali devagarzinho, a gente impede que essas aderências ocorram e o tecido ele fica com a mobilidade normal dele. E isso atrapalha muito menos a vida do paciente, faz com que ele receba a alta mais cedo e faz com que ele volte para as atividades do dia a dia dele em segurança. Olha só, que maravilha. E ainda falando da fisioterapia, de todos os processos, é muito comum as crianças nas suas travessuras acabar tendo uma fratura, agora nas férias, todo cuidado é pouco, não é? E esse tipo de tratamento também pode ser importante no caso do pós-operatório em crianças? Com certeza. Eu tenho uma professora da Polônia que ela trabalha única e exclusivamente com criança, né? E ela pega muita criança com PC, né, com paralisia cerebral, e muita criança de pós-fratura também. Porque é natural que a criança tente explorar os ambientes, explore os limites do próprio corpo que ela ainda não conhece, e aí acaba tendo um quadro de fratura. Isso aconteceu comigo, talvez com algum de vocês duas também. E na minha época não existia reabilitação, né? A fisioterapia era uma coisa que estava começando no Brasil. O que acontece é que a gente consegue, através disso, e principalmente com a criança, trabalhar sem colocar medo na criança, né? Porque o que acontece é que depois de uma cirurgia ortopédica como essa, não pode botar o pé no chão, não pode mexer o braço. E isso pode gerar muita aderência, inclusive aderência capsular. Isso vai fazer com que o osso dela fique mais frágil, porque os nossos ossos, igual os músculos, eles precisam de estímulo para poder engrossar o couro da estrutura, certo? E aí, se eu não dou estímulo nenhum, esse osso não mineraliza, ele vai cicatrizar, mas ele vai ser um osso poroso, que acontece uma coisa chamada osteoporose por desuso, e aí, quando a criança for utilizar o membro de novo, ela acaba tendo uma fratura nova.
ou no local que ela já tinha tido, ou então num local que não estava fraturado antes, porque a estrutura do osso está muito frágil. Então, a gente tem que trabalhar com o movimento, tem que entrar com essa carga controlada desde o início. Isso pensando no oposto agora em idosos, por exemplo, o idoso, quando ele não faz uma descarga de peso inicial, ele perde muito, porque ele perde muita mobilidade, ele fica muito acamado, é uma pessoa que já não confia tanto nas próprias estruturas e isso aí acaba deixando ele tempo demais no leito e daquela brincadeira que o que mata idoso é queda, né? É verdade, porque não a queda em si, mas as consequências da queda. Um idoso que ele caminha numa velocidade de 0,4 metros por segundo mais lento do que outro idoso, ele vive cerca de 15 anos a menos. Olha só. Porque ele deixa de fazer as atividades básicas. É o idoso que não levanta sozinho para ir ao banheiro, que ele não vai até a mesa de jantar comungar com a família, ele não sai de casa. E isso aí acarreta outros prejuízos, além de estruturais, psíquicos também. Então, a gente precisa fazer um trabalho bem grande, né, nesse sentido, para começar a mobilizar, como a gente fala no PNF, as reservas do paciente, né? Fazer com que ele consiga colocar para fora todo o potencial dele, porque uma das coisas que um dos pontos que a gente parte é que toda pessoa tem um potencial que nunca foi explorado. É isso aí, Ellen. Eu tenho certeza que você foi essa menina travessa, que você deve ter várias fraturas. Devia estar a sua mãe botar você na corrente para você se aquietar. Porque você não tem cara que você quer, você não foi. Entendeu? Então agora já tem fisioterapia, já dá para você, né, se machucar e cuidar disso com segurança. Ô, Ricardo, eu tenho os 2 tornozelos quebrados por causa da dança, do balé. Eu já das piruetas, ensaio, pá, quebrei. Tem um punho também, tudo por causa da dança. Tem o condromalácia patelar por causa do jiu-jitsu. Eu sou toda meio, assim, desconcertada. A mamãe também dava, me trancava, porque a menina Maria era igual Tasmania. Mas é isso. Olha, Ricardo, eu quero te agradecer a presença aqui no nosso programa e falar da grande importância, parabenizar a importância mesmo que tem o profissional da fisioterapia em todos os tratamentos, né? A gente fala muito de tratamento de atendimento multidisciplinar após uma operação, no pós-operatório, que aí precisa do nutricionista, do fisioterapeuta, do psicólogo, enfim, todo mundo ali tem o seu papel importante para que tudo dê certo, né, na vida daquele paciente. Parabéns pelo certificado, quero que você volte aqui para contar as novidades e muito obrigada mais uma vez. Viu? Eu que agradeço, contem comigo aí para novas oportunidades. Obrigado. Beleza, tá aí, minha gente, esse foi o nosso quadro Saúde em Dia.